Férias escolares chegaram e você já está pensando em como conciliar a rotina versus deixar as crianças menos tempo nas telas? Então vem comigo que eu vou dividir com você 5 ideias simples para as crianças usarem menos telas nas férias. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol Janiro, bem-vindos e bem-vindas a mais esse vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu quero falar com você que está procurando uma luz, uma ideia para diminuir um pouco o tempo de telas das crianças, especialmente agora, nesse período das férias. E eu sei que falar de férias escolares, se você vai passar esse período aí em casa com as crianças, pode ser um pouquinho conturbado a gente conciliar, né, as crianças, as nossas tarefas ali rotineiras de trabalho, tarefas da casa, dar atenção para a criança, pensar em atividades, brincadeiras, e é claro que a gente não consegue se dividir em mil, muito menos entreter a criança o tempo inteiro. Por isso, eu entendo que é natural que as crianças acabem ficando um pouco mais do que a gente gostaria ali em frente às telas. E eu já vou te contar que eu não sou do time dos 0 telas da infância, apesar de sim defender que a gente precise segurar o uso de telas pelo menos até os 2 anos de idade, né? Porque existem muitas comprovações de que a exposição das crianças em frente a telas, né, televisão, tablet, computador, antes dos 2 anos de idade, tem várias interferências negativas no desenvolvimento, na visão, na linguagem. Eu sou mãe do Lucas, de 4 anos de idade, do Davi, que agora está com 9 meses, e com o Lucas a gente segurou realmente, né, a exposição dele, o uso dele de telas até ali os 2 anos, quase 3 anos de idade a gente conseguiu segurar, mas é fato que a gente aqui trabalha com tecnologia, então telas, tecnologia faz parte da nossa vida, da nossa família, e eu defendo um uso consciente e saudável das telas, né, da tecnologia. Eu acho que é possível a gente conciliar, assim, um bom uso, um uso consciente, inteligente e saudável das telas na infância. E como eu disse, eu sei que agora, principalmente nas férias, é um pouco mais difícil a gente segurar, né, o uso de telas pelas crianças, elas acabam ficando mais tempo em casa. Então, se assim como eu, você tá um pouco preocupada aí com o tempo que as crianças vão passar em frente às telas durante as férias, eu separei pra você aqui algumas dicas, algumas sugestões, né, que se você quiser, você pode colocar em prática por aí. Por aqui funciona muito bem, então vamos pras ideias que eu vou aplicar por aqui também, que eu já costumo aplicar e que eu vou dividir com vocês. A primeira estratégia é preparar um ambiente propício para receber a criança, para que ela possa desenvolver o ócio criativo, o tédio criativo dela. E pasmem, a gente não precisa resolver o tédio da criança o tempo todo. Eu sei que às vezes a gente fica até com um certo medo ali da criança sentir tédio, né, dela não ter nada pra fazer, e a gente cai ali na cilada, na armadilha de acreditar que a criança sempre tem que estar sendo entretida de alguma forma, com alguma coisa o tempo todo, e é por isso, inclusive, que a gente coloca ali as telas, né, na mão da criança, ou pra ela não ficar o tempo todo chamando a gente, solicitando a gente ali, ou pra realmente ela não ficar desocupada, né, sem fazer nada. Mas a verdade é que a criança desenvolve muito a criatividade dela quando ela é exposta ao tédio também, a oportunidades de sentir o tédio. O tédio por si só, ele não é somente negativo. Quando a criança está num ambiente ali que tem opções para ela desenvolver esse tédio, opções do que ela possa fazer, ela vai com certeza começar a criar, a pensar em coisas que ela pode fazer, histórias que ela pode criar, brincadeiras que ela pode desenvolver, e a criança desenvolve muito mais a habilidade de brincar sozinha, de desenvolver a criatividade dela ali no ócio criativo, né? Quando ela tem a oportunidade de fazer isso, né? Então, se a gente ficar o tempo todo ali resolvendo o tédio da criança, dizendo pra ela o que ela tem que fazer, ou colocando uma tela ali, uma televisão, um joguinho na mão dela o tempo todo, ela vai de fato perdendo essa habilidade, né? Mas para isso a gente precisa assim pensar num ambiente organizado, né? Em opções do que essa criança pode fazer quando ela chegar ali, quando ela estiver ali. Então, setorizar os brinquedos, as atividades dela, né? A gente não precisa ter muitas coisas, muito pelo contrário. Quanto menos coisas tiver no ambiente e mais esse ambiente estiver organizado, ela puder visualizar ali o que ela tem, as opções do que ela tem, mais ela vai conseguir pensar em o que combinar com o que criar com o que tipo de brincadeira, que tipo de história criar. Então, se a criança chegar num ambiente que tá todo bagunçado, desorganizado, aqueles brinquedos, né, todos amontoados, espalhados, excesso de coisas ali, ela não sabe nem o que pegar, o que fazer, ela acaba sendo desestimulada mesmo ali a criar, né, algo que seja criativo de verdade. E aí fica a dica de preparar um ambiente diferente, de repente colocar umas luzinhas, umas bandeirinhas, assim, criar
um ambiente diferente na sala, né? Preparar a sala para as férias da criança, né? Eu não preciso deixar o ambiente preparado assim para sempre, né? Mas pelo menos pro período de férias, coloca um colchão ali na frente do sofá, no chão, né? Pra criança passar as férias ali brincando de cabaninha, ou ter um ambiente ali diferente nas férias. Com certeza isso já vai estimular a criança, né? A pensar em brincadeiras, pensar em coisas que ela pode desenvolver ali naquele ambiente e se envolver com isso também. Pegando o gancho dessa primeira estratégia, a segunda dica é montar kits de sobrevivência para as férias, né? SOS de férias, que nada mais é do que a gente separar, pode ser em caixas, em bandejas ou prateleiras mesmo que você tiver por aí, atividades ou materiais que a criança gosta de fazer ou que você quer apresentar para a criança durante as férias escolares e deixar à disposição para ela ali num ambiente preparado especialmente para as férias. Então fica de olho aí que nos próximos dias eu vou mostrar como é que a gente vai montar o nosso kit de sobrevivência. Eu já comecei a separar alguns materiais, algumas atividades aí que eu quero deixar pro Lucas fazer durante as férias aqui, coisas que ele gosta muito já de fazer. Então, ideias do que você pode colocar nesse kit aí de SOS férias, né? Kit de sobrevivência para as férias. Você pode colocar histórias em quadrinhos, livros de atividades e passatempos. O Lucas ama fazer isso, então a gente vai escolher vários passatempos ali para colocar nesse kit dele ali. Eu separei uma caixinha, você pode separar uma bandeja, né? Pode ser caixinha de sapato, não importa muito, mas mesmo que seja simples, você pode preparar uma apresentação legal para chamar a atenção da criança. Pode colocar kits de artes, de pintura, canetinhas, massinhas, livros de colorir, carimbos, coisas que sua criança talvez ainda não conheça, né? Que você quer que ela se envolva ali durante as férias. Materiais para fazer slime, por exemplo. E aí você pode até definir, né? Cada semana a criança vai fazer um tipo ali de oficina. Numa semana ela vai fazer a oficina de slime, na outra semana uma oficina de massinha, na outra uma oficina de carimbo, de recorte e colagem, ou na outra ela vai preencher ali as revistinhas de passatempos, de pintura. E esse kit aí pode valer ouro para sua criança se envolver com vários tipos de atividades diferentes para ela recorrer ali nos momentos de tédio, de ócio criativo durante as férias e passar menos tempo em frente às telas. E além do vídeo que vai sair nos próximos dias da gente montando aqui o nosso kit de sobrevivência para as férias, eu vou deixar para vocês um outro vídeo aí que eu já fiz há um tempo no canal sobre a nossa caixa da criatividade, que é uma atividade que eu gosto muito de fazer e que, adequando para a idade certa e os interesses certos da criança, dá para aplicar muito bem agora nas férias escolares também. Vou deixar aí para vocês no final desse vídeo como sugestão para você se inspirar também para as férias. Terceira dica, programe pequenas saídas, pequenos passeios com a sua criança para ela não ficar o tempo todo só trancada aí dentro de casa. Não precisa esperar o final de semana chegar para sair, dar uma volta, dar um passeio com a sua criança. Eu sei que a nossa vida, a nossa rotina é muito corrida, nós temos muitos afazeres, muitas tarefas, muito trabalho, mas programar de repente meia horinha por dia para sair com a sua criança, pode ser em volta do bairro mesmo, ali pela rua, num parquinho, numa pracinha perto da sua casa. Isso vai ser ótimo para a criança, não só sair um pouco, né, de dentro de casa, mas também para criar um vínculo com ela, para ela gastar um pouco de energia, para ela sair também, né, de frente das telas. Vocês podem desenvolver algumas brincadeiras. Eu vou postar também um vídeo para vocês que nós vamos fazer agora nos próximos dias, na nossa primeira semana de férias. E a gente vai fazer essa brincadeira por aqui num parquinho perto de casa. Então fica de olho também no canal aí que vai ter muito conteúdo para as férias. E essa brincadeira eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de fazer com as crianças por aí. As crianças costumam gostar bastante. Fica de olho no canal. Mas a ideia é essa, né, dessa dica. Porque às vezes quando a gente não vai viajar, não programa nenhum passeio, a gente acaba ficando muito só dentro de casa ali com a criança, e a criança com muita energia contida ali, ou muito tempo em frente às telas. É uma criança que também vai ter provavelmente ali suas emoções mais sensíveis, mais à flor da pele, as emoções, o comportamento, né? Então tudo isso acaba refletindo ali nas emoções e no comportamento da criança. Então é muito legal que a gente programe pelo menos alguns passeios rápidos ali durante a semana com a nossa criança. Quarta sugestão, chama a criança para participar de algumas tarefas junto com você ali da casa, algum projeto, organizar alguma coisa, fazer alguma receita. Gente, eu sei que algumas tarefas da casa, né, a gente acaba demorando muito mais para fazer quando a gente chama a criança para fazer junto com a gente, né? Porque a gente quer fazer ali rapidinho, do nosso jeito, a gente já tem o nosso método ali. E quando a gente coloca a criança para participar junto com a gente,
acaba demorando mais mesmo, né? A gente tem que ensinar a criança vai fazer do jeito dela. Mas olha, vai por mim, eu posso te dizer que esses são ótimos momentos pra gente estreitar o vínculo com a nossa criança. Não só tirar a criança da frente ali das telas de uma maneira positiva, mas de fato ele criar um momento de afeto, de conversa, de diálogo com a criança, fazer com que a criança conheça novas habilidades, né? De repente, pegue um gosto ali, ou por culinária, ou por organização, ou por um projeto que você tá trabalhando ali, você chama e pede ajuda da criança, ela se envolve naquilo, ela se interessa e desperta o interesse, desperta o gosto verdadeiro por aquilo. E muitas vezes a gente fica insistindo com a criança, né? Que ela tem que organizar, que ela tem que arrumar a cama, que ela tem que ajudar. E aí vai chegar na adolescência, provavelmente isso só vai se agravar, né? A gente vai ficar pedindo pra ela fazer as coisas, ela não vai querer fazer. Só que a gente não construiu isso, né? A gente não aproveitou as oportunidades que a gente tinha ali na infância, nas férias, no tempo junto com a criança, de cultivar isso de uma maneira positiva, de tornar esses momentos rotineiros de coisas que a gente já vai ter que fazer mesmo e incluir a criança ali de uma maneira positiva. Pega ali uma receita, né, para começar, se você não tem a prática ainda de incluir a criança, pegar algo que seja fácil, né, que não vai fazer muita bagunça, muita sujeira. E se fizer também, gente, tenta desencanar um pouco, pelo menos nesse período das férias, né? Não se cobrar tanto, não cobrar que a casa, que tudo esteja completamente impecável e tentar aproveitar mais o tempo com a sua criança, né? Coloca ela pra ajudar a limpar e organizar toda a bagunça depois, mas experimenta criar esses momentos aí junto com a sua criança e eu tenho certeza que ela vai criar ótimas memórias das férias em casa junto com você. Quinta dica, tenha momentos de tela junto com a criança. Como assim? Essa dica pode parecer um pouco estranha, mas vai fazer sentido. Vem comigo e acompanha o raciocínio. Se a gente tem momentos de tela junto com a criança, a gente estabelece alguns combinados com ela ali. Então, vamos assistir um filminho juntos aqui, ou vamos jogar 3 partidas desse seu joguinho favorito, e depois a gente vai partir para outra tarefa, e depois a gente vai fazer outra brincadeira, combinado? Essa é uma ótima estratégia para a criança ficar mais aberta, né, mais propensa a cumprir o combinado sem reclamar tanto, sem espernear, sem achar ruim, né, porque afinal de contas a gente combinou antes e a gente esteve ali envolvida com ela e, gente, acredite, tudo que a criança quer é o nosso interesse, é a nossa participação ali junto com ela. As crianças amam quando elas percebem que a gente se interessa por coisas que elas se interessam também. E nós, assim, conseguimos também mais abertura da criança para que ela entenda a gente, para que ela ouça a gente, para que ela entenda as nossas orientações, as nossas regras, os nossos combinados em relação ao uso de telas. Então, separe um tempinho ali para assistir um filminho junto com a criança, para jogar o joguinho que ela gosta, para saber o que ela tem assistido, mas não em tom impositivo, né? Às vezes a gente só chega questionando a criança de uma forma que não é legal, né? De uma forma que é meio ameaçadora. A criança tem medo de contar, de compartilhar as coisas com a gente e mesmo de cumprir os combinados, ela resiste ali. Então, quando a gente se envolve também e separa um tempo, de novo, eu sei que o nosso tempo é muito corrido, nós temos muitas tarefas, muitas responsabilidades e coisas para pensar, mas a nossa criança é um investimento a longo prazo. E esse investimento é feito tijolinho por tijolinho. A gente precisa pensar em estratégias e maneiras de investir na relação com ela. E pode parecer estranha, né, essa sugestão de ver um filme junto com a criança, de jogar um joguinho ali. Parece que ela vai passar mais tempo na frente da tela, mas na verdade ela vai sentir muito mais vontade em se envolver com você depois em outras atividades, ou se envolver em outra atividade ali sozinha mesmo, quando o tempo dela junto com você estiver bem preenchido, mesmo que tenha sido na frente da tela assistindo um filminho, jogando um joguinho, se esse combinado for claro para ela, e a gente não precisa ficar brigando com a criança para fazer isso acontecer. A gente só precisa transmitir segurança para ela e por experiência própria. Todas as vezes que a criança percebe que a gente está interessado de verdade nas coisas que são importantes para ela, que ela se interessa também, as coisas que ela gosta, ela se sente muito mais motivada a cooperar, a colaborar, a cumprir os combinados. Eu vou deixar agora pra vocês aqui no final desse vídeo a ideia da brincadeira da caixa da criatividade que eu contei pra vocês. Eu acho que pode ser muito interessante e mais outras sugestões que também podem te inspirar aí durante as férias escolares das crianças. Então é só escolher o vídeo e não esquece de deixar seu like aí pra eu saber se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, se fez sentido pra você. Fica de olho no canal que vai ter muito conteúdo ainda pras férias escolares. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau!